Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia que vai ser colocada no novo gramado do Newton Santos. Obviamente vocês viram fotos que a obra de fato começou, a gente já ouviu algumas coisas sobre esse gramado, vai ser a melhor tecnologia do mercado, essa tecnologia nem existia quando o Atlético Paranaense mudou o gramado deles, o Allianz a mesma coisa lá no Palmeiras, mas aí vem aquelas perguntas, né? Pô, mas qual é o nome da empresa? Qual é a tecnologia? Por que ela é melhor que as outras? O que ela oferece? O que não oferece? Aí a gente pensou e falou, pô, vamos trazer isso pro Fala Fogão, pra galera que nos assiste, porque não é uma coisa que você está encontrando assim tão fácil. Você escuta falar, nova tecnologia, gramado, mas não vai um pouquinho mais a fundo. Obviamente a gente não vai entrar nos detalhes dos detalhes, porque nós não somos especialistas nisso, é sempre bom deixar claro. Mas eu acho que a gente pode discutir um pouco melhor. Eu acho que a gente pode pegar algumas informações, a gente pode trazer algumas coisas que eu, enquanto torcedor, adoraria ler, saber um pouquinho mais do processo, não é verdade? Então, talvez a primeira pergunta, mas qual empresa é? Bom, vamos lá. De acordo com as informações que circularam até agora, a gente está falando da empresa que colocou os gramados do Atlanta Falcons / Atlanta United. Um joga a NFL, que é o futebol americano, né? E o outro joga a MLS, que é o futebol que a gente conhece. Essa empresa, o nome dela é Field Turf. Field, de campo, e Turf, né? De superfície ali. De gramado. Então, o que isso quer dizer pra gente? É uma tecnologia que já está sendo testada direto. Eles não estão só no gramado do Atlanta, tem outros estádios também que usam a mesma empresa, sendo que para a gente, assim, para trazer para nossa realidade, o Seattle Sounders do JP, do João Paulo, e do Lodeiro, o estádio deles também usa a mesma empresa. É uma tecnologia um pouco diferente. A tecnologia que o Atlanta usa, eles chamam de... o nome da fibra, né? É o Core. Então é Field Turf Core, é o nome da Core, C-O-R-E. E por que desse nome? Vou explicar um pouquinho ali na frente, mas o Seattle Sounders e o Seahawks, eles usam uma outra tecnologia. Não é exatamente a mesma, mas no final das contas é a mesma empresa, então você aumenta ali o nível de confiança que você tem no serviço que vai ser executado. E tem outras também, eles não ficam só nesses dois lugares. Mas enfim, voltando. Pô, Ricardo, beleza, já sei que o nome da empresa é Field Turf, já sei que mais de um clube usa na MLS, mas já sei o nome da fibra, né, que é o Core. Mas por que é tão diferente? Qual é o pulo do gato se você comparar com o Atlético Paranaense e com o Palmeiras? Bom, vamos lá. Eles têm uma tecnologia que eles chamam de multicamadas e que eles usam dois polímeros diferentes. Então, o que isso vai impactar? Vamos lá, vou tentar desenhar aqui para vocês. Eles têm uma tecnologia de fazer esse material que eles chamam de Bico Extrusion Technology. Bico é basicamente o nome da máquina por onde passam esses dois polímeros. Então você coloca os dois polímeros e é feito um processo no qual um dos polímeros vai no centro e o outro abraça esse centro. Então você imagina como se fosse um churros. Um dos polímeros é o doce de leite que está lá dentro e o outro é a massa que envolve. E isso faz uma fibra que eles dizem que é a melhor do mercado, justamente por essa complexidade na hora de confeccionar essa fibra. Ricardo, é melhor? Como é que a gente vai saber se de fato ela é melhor? Tem alguns testes que são feitos e tem uma empresa, eles chamam de Labosport. É uma empresa licenciada pela FIFA. Ela de fato tem trabalhos com a Federação Internacional de Futebol e eles são especialistas em desenvolvimento de superfícies e de aplicação de testes.
em superfícies. Então, tem o gramado de não sei onde, mas pô, qual é o nível desse gramado? Essa empresa, ela é certificada, licenciada pela FIFA para ir lá e aplicar os testes dentro dos padrões FIFA. E foi feito um teste com essa tecnologia da Field Turf e já tem um tempinho já, tá? Não é de agora, não é de 2022. Pelo que eu pude apurar, a gente está falando de testes feitos em 2018, na época, por volta de 2018, 2019. Lá no estádio do Atlanta, eles trocaram a grama toda agora em 2022, no ano passado. Então é uma tecnologia recente e, pelo que eles falam, ainda não foi superada. Mas voltando ao teste, eles aplicaram o teste e essa tecnologia atingiu o maior nível até hoje. Eles pegaram 89 na pontuação. E por que? Ricardo, você está falando, deu números e tal, mas por que ela é melhor? O que ela traz de melhor? Vou sempre lembrar que essas informações estão vindas do fabricante. Então, obviamente, a gente sabe que tem aquela coisa de o meu é melhor, por isso, mas por isso que eu fiz questão de trazer esse teste, para poder embasar melhor aquilo que eu estou falando aqui. E eu vou separar em tópicos para ficar um pouquinho mais fácil. O tópico número 1, eles dizem que tem uma durabilidade maior, justamente por conta dessa confecção um pouco mais complexa, com 2 polímeros, multicamadas. Eles dizem que é mais difícil a parte do desgaste do material, e isso é importante porque é um investimento alto que o Botafogo vai fazer. Obviamente a gente espera que as manutenções devidas sejam feitas, mas é um material que tem uma alta durabilidade. Então isso vai impactar em várias coisas. Obviamente você não precisa ficar trocando o gramado toda hora, o que é ótimo, visto o dinheiro que você tem que colocar. E quanto mais você alonga o período de uso, você consegue também diluir o seu investimento. Então, é óbvio que é uma situação muito melhor que o material dure muito, não é verdade? Agora, o segundo tópico, eles dizem que é um material com a maior resiliência do mercado. E o que é resiliência aplicado dentro desse contexto? Os jogadores vão estar lá, vão estar correndo, dando carrinho, aquecendo, fazendo tudo que acontece no jogo de futebol. E esse material ele consegue voltar para o estado inicial dele de uma maneira melhor e mais rápida. O que eu estou querendo dizer com isso? Para trazer para a nossa realidade. Vocês já devem ter visto travesseiros, colchões e esse tipo de coisa, onde em várias imagens a pessoa deita e você vê que, obviamente, por conta do peso do que está sendo colocado em cima desse material, existe ali um afundamento, né? Você vai afundando, aí depois que a pessoa sai, a câmera fica parada ali e você vai vendo o material voltando para o estado inicial dele, antes da pessoa, do peso ser colocado em cima. É a mesma coisa com esse gramado. Eles dizem que essa volta ela é muito mais rápida e muito melhor. E isso é um baita de um diferencial, porque isso vai impactar, obviamente, em você ter uma janela menor para poder fazer um jogo. Depois de um show, tomadas as devidas providências, esse material ele consegue voltar mais rápido para o estágio zerado para um jogo de futebol. Então isso é um fator importantíssimo. Agora, uma outra coisa também que foi testada lá na Labo Sport, naquele teste que deu 89 de pontuação que eu falei. Tem uma questão que eles dizem que o toque, o jogador ali passando o pé e o aspecto também, eles são os mais próximos possíveis até hoje de uma grama natural. Então, por que é tão importante? Tem uma questão óbvia que o gramado natural, as principais ligas do mundo usam gramados naturais. E são gramados melhores, bem cuidados, tem a condição climática um pouco diferente, tudo isso a gente não vai ignorar. Mas tem uma outra coisa, o Castro, na última entrevista, e foi a primeira dele agora na temporada 23, ele fala sobre, é claro que ele não fala com todas as letras, mas a gente consegue entender. Basicamente ele falou, eu prefiro um gramado natural, citou esse exemplo que eu acabei de falar das 5 maiores ligas do mundo que não tem nenhum gramado artificial, mas ele entende que dentro do cenário brasileiro,
a quantidade de jogos que tem, o clima que varia muito, é sempre muito complicado para grama e tal. A gente já teve 1 milhão de problemas. No Newton Santos, pior ainda. Quem não vai lembrar que a gente tem um problema ali de construção, de engenharia, de arquitetura, que tem uma parte que não pega sol direito, então isso todo mundo sabe que grama natural precisa de sol, não é à toa que em lugares onde a incidência de luz solar não é muito grande, tem aquelas máquinas enormes que colocam ali, né, ficam ali emulando o sol e tal. Então, obviamente, você tem um gramado sintético que tenta se aproximar o máximo possível de um padrão de grama natural, isso vai te trazer benefícios, ainda mais quando o teu técnico e provavelmente os seus jogadores prefeririam jogar num gramado natural, né? E tem uma outra coisa também, que aí baseado também nos testes que o laboratório fez, é um gramado, é uma tecnologia que dá a maior fluidez para o jogo. Obviamente, essa questão da fibra ser a melhor fibra possível, essa questão do gramado poder ser pisoteado e voltar mais rápido para o estado natural, tudo isso influencia na fluidez do jogo. E a gente sabe que o Castro está tentando implementar um sistema de todo mundo atacando junto, é muito em bloco, é muita troca de passe, é óbvio que um gramado com uma qualidade que privilegie a fluidez do jogo vai ajudar nisso também, não é verdade? Então, enfim, trazendo todas essas informações sobre o gramado, sobre a tecnologia, o porquê que ela difere, e aí traçando aquele paralelo com Palmeiras, com Atlético, a tecnologia que foi colocada nesses outros lugares não é ruim, ela é uma tecnologia boa também. Até no Twitter eu trouxe um feed, se você não teve a possibilidade de ver, vai lá, Ricardo Azambuja no Twitter, também segue o Twitter do Fala Fogão. Eu fiz ali uma conversa mais estendida sobre a tecnologia do Palmeiras. E também é uma tecnologia muito boa, tem o Shockpad, que como se fosse uma manta que é colocado, que absorve mais o impacto, não é borrachinha, eles têm um composto que também ajuda na questão da absorção do impacto, mas também da drenagem. Então é uma tecnologia muito legal também. Mas essa do Botafogo atingiu um padrão de excelência, de qualidade nos testes feitos nesse laboratório credenciado pela FIFA, que até agora foi o maior possível. A gente está falando de 89 de 100. Então, dá a confiança que, de fato, a gente vai ter uma tecnologia melhor do que a do Atlético Paranaense e do Palmeiras, visto que os níveis dos testes foram diferentes. Bom, eu continuo preferindo grama natural. Até deixa aí nos comentários o que vocês preferem também. Mas é legal saber que, baseado em tudo isso que foi dito até agora, que de fato a gente vai ter um gramado com uma qualidade legal e que o Botafogo não está escolhendo qualquer tecnologia. Não está indo atrás do preço mais barato, ou eu escutei falar. Houve ali um processo decisório que passou por algumas etapas que privilegiavam, obviamente, o custo, porque é uma empresa, a gente tem que tentar a maior qualidade possível com o menor custo possível, né? Então é sempre aquela coisa do custo-benefício, né? A gente tem que pegar e, eu quero pagar, eu tenho que pagar, né? Porque ninguém vai me dar alguma coisa de graça, mas eu quero pagar o menor volume de dinheiro que eu puder e quero ter o maior retorno possível. E o Botafogo está tentando fazer isso. Então eu espero que essas informações que eu passei agora, da tecnologia e de como é que é colocado e tal, espero que bata na torcida do Botafogo como, cara, a SAF está evoluindo e tem um compromisso de sempre melhorar a nossa infraestrutura. Mesmo que não seja aquela que todo mundo acha a ideal, mas é aquela que mais bem pode nos atender segundo as necessidades e as condições que o Botafogo tem no momento atual. Então o meu recado e o passar por tudo isso para vocês é a questão de a gente estar evoluindo.
As coisas no Botafogo estão sendo feitas de maneira criteriosa. E isso é muito importante. Quer dizer que eles vão acertar 100%? Não. Quer dizer que todo mundo vai amar esse gramado? Muito provavelmente não. Vai ter um jogador aqui, outro jogador ali, que vai ter crítica pro gramado. Acho bastante provável que isso exista. Mas de maneira geral, já que tem que ser um sintético, o Botafogo está indo atrás da tecnologia mais adequada para atender os nossos interesses. Bom, não esquece de compartilhar esse vídeo, de curtir o vídeo. Espero que tenha sido informativo, que tenha trazido coisas legais para vocês e que a gente possa discutir mais outros assuntos interessantes aqui no Fala Fogão daqui para frente. Beleza? Beijo no coração de vocês e tamo junto.